Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Se os meus filhos não forem formados por mim, eles serão deformados pelo mundo. A mensagem de hoje é extraordinária. Ela é uma mistura de friozinho na barriga, com um choque de realidade, com uma pitada de confronto, com muito amor e com um alto nível de poder de transformação. O título da mensagem de hoje é, vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Ponha em ordem a sua casa. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela. Ponha em ordem a sua casa. E aqui nós não estamos falando de arrumar a mesa, de arrumar a cama, de arrumar a gaveta de cuecas. Nós não estamos falando de tirar a toalha molhada de cima da cama. Nós não estamos falando de deixar a meia escondida dentro do tênis. Não é isso. Ponha a sua casa em ordem. As escolhas que eu faço, elas fazem o meu futuro. Não é difícil fazer escolhas. Conviver com as consequências é o nosso grande desafio. Quando nós falamos sobre escolhas, existem algumas características ligadas ao poder da escolha. A primeira característica é, vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Escolha é um privilégio que foi dado a todos. Escolha é um privilégio que foi dado a todos, sem exceção. Diante de uma mesma situação, você pode escolher lutar, como você pode escolher se entregar. Diante de um momento difícil, você pode escolher acreditar que dias melhores estão por vir, ou você pode escolher acreditar que tudo acabou. Mas o tempo todo, ou parte do tempo, muitas vezes nós tentamos nos convencer de que o poder de escolha nos foi tirado, mas na verdade não. Eu não posso tratar como o meu poder de escolha foi tirado, quando na verdade eu aceitei agir, falar, me posicionar daquela determinada forma, daquele jeito. Segunda característica, vamos juntos, diga isso, eu não escolho. Com mais força, eu estou achando vocês muito cozidos hoje. Estão muito cozidos. Ó, amanhã é feriado. Quem vai trabalhar amanhã, levanta as mãos. É período pelo menos um pouco mais curto? Normal? Que bênção, hein? Que bênção, que gostoso. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Eu não escolho de acordo com o que eu recebo ou com aquilo que me acontece, mas sim de acordo com quem eu quero ser. Por que todas as minhas escolhas precisam ser pautadas em quem eu quero ser? Eu vejo muitas pessoas vivendo experiências terríveis por darem respostas mediante as situações negativas que chegaram. Eu vejo pessoas se rebaixando emocionalmente, eu vejo pessoas se rebaixando na forma como elas falam, eu vejo pessoas descendo o nível quando na verdade não importa o que está acontecendo com você, você tem que escolher de acordo com aquilo que você quer ser. Então, diante de uma situação fundamentada em cima de injustiça, eu não vou responder com um pouco mais de injustiça,
Eu quero ser uma pessoa justa, eu quero ser uma pessoa correta, eu vou agir dessa forma. Diante de uma situação onde alguém foi extremamente ingrato para conosco, eu não vou devolver na mesma moeda. Muito pelo contrário, eu quero subir o meu nível, eu quero agir diferente, eu quero ser uma pessoa de um nível elevado. Terceiro, e talvez o mais importante, aquilo que eu escolho afeta quem está perto e aqueles que virão depois de nós. E esse é o nosso foco principal de hoje. Vamos juntos, diga isso: sucesso é sucessão. Parece um trava-língua, né? Tenta falar 3 vezes rapidinho aí. Sucesso é sucessão, desde que a sucessão seja bem sucedida. Não é simplesmente passar um cajado, não é simplesmente passar uma posição. Quando eu sei que a sucessão foi bem sucedida? Quando eu deixo uma descendência melhor do que eu. O verdadeiro sucesso acontece nisso. E é algo que eu cresci ouvindo do meu pai. Filho, você vai ser melhor do que eu. Filho, você vai ser mais ungido do que eu. Olha, tem muitas coisas que ele faz que eu ainda não consigo fazer. Eu já adianto, tem muita coisa que eu faço que ele não faz. O tempo todo nós temos que trabalhar para deixar uma descendência superior a nós, mais madura, mais sábia, mais equilibrada, mais generosa. Uma descendência que saiba lidar com os problemas melhor do que muitas vezes nós lidamos de maneira precipitada, de uma forma muito emocional. O tempo todo nós temos que trabalhar pensando nisso. Pensamos no futuro, mas nós começamos a agir agora. Quando nós falamos sobre escolhas, o poder de escolha é uma condição imediata. O que eu quero viver amanhã, eu já começo a escolher agora, eu já começo a plantar agora. 1 Samuel 2, a partir do versículo 29, diz assim: então por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra os seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezarem. Em tese, Eli, que é o personagem central dessa história, ele era um homem de Deus. Ele estava no lugar certo. Em tese, ele estava dentro do seu propósito. Mas foi um homem que deixou a sua família completamente descoberta. Nenhum sucesso profissional justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso externo justifica o fracasso da minha casa. Os filhos desse homem, pela falta de posicionamento por parte do pai, foram terríveis. Foram piores do que o pai. Muitas vezes nós temos dedos para fazer algumas coisas, acreditando que talvez os nossos vão entender como nós entendemos algumas coisas, mas na verdade não é assim que funciona. Se o posicionamento não é certo desde o início, a nossa descendência pode se tornar muito inferior a nós, inferior de caráter. Crianças que desde a juventude, desde a fase de novinhos, apresentam desequilíbrios emocionais, e aquilo, conforme os anos vão se passando, só vai se multiplicando. Ao invés de birra, começam a ser tomados por uma histeria muito grande.
começam a se desequilibrar com as pessoas. Pessoas emocionalmente afetadas, frágeis, fracas. Os filhos de Eli foram tão terríveis que eles, além de mexerem com as ofertas da nação de Israel, eles se deitavam com todas as mulheres que serviam na porta do templo. Eli não teve esse tipo de comportamento, porém, o comportamento mais importante, ele não teve. Por conta dessa omissão por parte dele, ele perdeu uma posição de extrema honra, mas as consequências não pararam simplesmente nele. Os seus filhos morreram, e olha o que diz aqui no 31, que aconteceu com toda a descendência dele. Está chegando um tempo em que eu acabarei com a força de sua família. Nenhum de seus descendentes chegará à velhice. É aquela expressão que eu acredito que você ouviu, no mínimo, 100 de vezes. As batalhas que eu não venço, os meus filhos terão que... As batalhas que eu não supero agora, os meus filhos terão que encarar. Quando nós falamos de homens como Davi, Davi ganhou o mundo, mas Davi perdeu a sua família. Algumas coisas nós podemos acreditar que são automáticas, mas na verdade nada na vida é automático, tudo tem que ser intencional. Criar um filho e formar o filho são duas coisas completamente diferentes. Davi, sendo quem ele foi, a Bíblia descreve como sendo ele um homem chamado segundo o coração de Deus, um homem que vencia batalhas. Ele viveu um verdadeiro caos dentro de casa. Foi filho que se relacionou, que abusou do outro filho, foi o outro que cometeu o assassinato, situações terríveis. Noé, por outro lado, ele perdeu o mundo, mas ele ganhou a família. O tempo todo eu preciso ter isso em mente. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Se os meus filhos não forem formados por mim, eles serão deformados pelo mundo. Se um filho não é formado por você, ele é deformado pelo mundo. Porque pessoas foram criadas para imitar. É bíblico. Seja a tua conduta a mesma de Cristo. Paulo disse, imite a mim, porque eu imito a Cristo. Tudo que nós aprendemos entra por uma imitação, um aprendizado, uma convivência. Quem aqui gosta de cozinhar? Levanta as mãos. Da cozinha, sabe do que eu sou bom? De comer. Eu sou violento, sou muito bom, sou excelente nisso. Parte das receitas que muitos de vocês desenvolvem são geracionais. A forma como você tempera, a forma como você corta algumas coisas, a forma como você prepara o arroz. Eu vou falar por mim, até minha forma de tomar banho nos dias de hoje, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Primeiro o shampoozinho, aí você vai lá, aí você entra embaixo da água. Então, o tempo todo nós estamos transmitindo uma mensagem. Na criação dos filhos, existem algumas coisas que são extremamente importantes, e se você tiver aonde anotar, eu vou falar mais devagar hoje. Eu vou te dar a oportunidade de anotar, porque eu penso que são informações muito importantes. Primeiro, construa um relacionamento forte com seus filhos. Grande parte da segurança deles e convicções está diretamente ligado a esse relacionamento com você. Quando nós falamos de relacionamento, todo relacionamento bem-sucedido tem como base pelo menos duas coisas: confiança e boa comunicação. Se existirem principalmente essas duas coisas,
esse relacionamento será muito bem sucedido. Não é ser um amigo pai, não é ser uma amiga mãe, mas uma mãe amiga, um pai amigo. Segundo, aprenda a ser o primeiro na vida dos seus filhos. Como assim o primeiro? O primeiro no abraço, no beijo, no carinho. O primeiro a ensinar, porque se você não for o professor, outro vai ser. O primeiro a tocar em determinados assuntos. Por exemplo, vida sexual. Sabe quem foi a primeira pessoa que falou comigo de vida sexual? Quem que vocês acham que foram? Vou dar uma dica, tem uma pintinha aqui. Se você não tiver, por exemplo, uma conversa como essa com seu filho, o mundo vai ter, e o mundo vai ensinar tudo errado. As amizades vão ensinar tudo errado. Até a escola vai ensinar errado. Nós precisamos ser os primeiros a corrigir. Porque se a primeira correção do seu filho acontece quando ele já é um homem adulto, possivelmente ele vai ser um homem muito fragilizado e não vai saber lidar com os confrontos da vida. Então, os primeiros a dizer não são os pais. Gente, o não, ele é importantíssimo. Importantíssimo. Se meu pai tivesse dito sim para todas as besteiras que eu pedi para ele, olha, eu teria feito tanta coisa idiota, tanta coisa inútil. O não nos amadurece. O não, por incrível que pareça, amplia o nosso nível de sabedoria. O não nos ajuda a desenvolver temor. Nós precisamos ser os primeiros a corrigir, mas não é de qualquer forma. Não toque no erro de imediato. Fale das qualidades primeiro. Fale das boas ações. E aí depois você vem e expõe os erros. Nós precisamos ser os primeiros a apoiar, a motivar. Porque se você não apoia, não motiva na coisa certa, o que não vai faltar é incentivo lá fora, apoio para fazer assim, uma série de besteiras, de loucuras. Tenha paciência e seja o primeiro a querer ouvir o seu filho. Ninguém precisa falar para mim que depois de um dia de estresse, uma rotina dura, uma semana assim, turbulenta, quando nós chegamos em casa, o que a gente quer depois de uma semana difícil, dura? Você não quer fazer nada, você quer deitar, você quer encher a barriga, você não quer conversar com ninguém. Mas quando se trata de um filho, ele precisa fazer parte da sua agenda diária. O quê? Parar para ouvir. Ouvindo você descobre tantas coisas. Tem pais que não têm noção do que acontece porque ouvem pouco. Porque filhos dão sinais. Filhos, pode ser que por um determinado momento ele não solte, mas vai chegar uma hora que ele vai soltar algo que vai te acender um alerta. Ouvir, se você for um bom ouvinte dos teus filhos, ele vai enxergar em você uma fortaleza, uma segurança. Eu nunca tive dificuldade para falar com meu pai sobre absolutamente nada, porque eu sentia confiança. Mesmo quando eu ia confessar besteira para ele, mesmo quando eu ia falar de erros, hoje eu vejo, hoje eu entendo melhor. Eu via que a reação que ele queria ter no início, mas ele ouvia calmamente, ele levava em conta o meu ato de honestidade e coragem, e aquilo me dava conforto. Aquilo me trazia segurança. Se você não é um bom ouvinte, um mau ouvinte, é aquele que não ouve ou é aquele que
sempre tem a reação errada. Mas você é burro, hein? E você não pensou, seu ignorante? Não. Karma. Paciência. Terceiro, procure ser um exemplo. Eu ensino a minha família por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu falo. Eu formo pessoas por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu digo ser. Não tem como, dentro de uma casa de desequilibrados, você conseguir formar um filho equilibrado. Não tem como, dentro de uma casa de medrosos, você conseguir formar um filho corajoso. Não tem como. No trabalho dos 300 valentes, quem esteve aqui? Levanta as mãos, por favor, dos homens. Aquele testemunho foi tão impactante, tão forte, pelo menos para mim, que ele me trouxe muita clareza para muitas outras coisas. Mas é muito curioso que, quando eles começaram aquele processo de viagem juntos, o pai e o filho, o pai vira e fala: ó, eu saio com mulheres, eu uso drogas, eu gosto da bagunça, mas quando chegar lá, você vai para a igreja. O menino foi para a igreja? Na verdade, ele fala que ele foi na primeira semana, depois ele não voltou mais. O filho foi para onde? Para o mesmo padrão de comportamento do pai. Começaram a viver momentos juntos. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. O tempo todo eu ensino. Mais forte, o tempo todo eu ensino. Então eu diria a você: atenção, cuidado. Porque provavelmente você ensine mais quando você não quer ensinar. Sabe aquele momento que você dá uma desligada no autocontrole, ou o autocontrole começa a dar, como que fala? Dá interferência, começa a falhar, dá mau contato. Naquela hora você não tem a intenção de ensinar. Mas infelizmente o que é ruim a gente pega mais rápido. Então eu tenho que estar alerta, eu não posso me permitir me distrair, porque se a distração chegar, eu posso agir de uma determinada forma e daqui a pouco eu desbloqueio esse padrão de comportamento na minha descendência. E aí todo mundo vem agindo igual, todo mundo vem agindo igual, todo mundo vem agindo igual, todo mundo vem agindo igual. Quarto, o seu filho não é você. Como assim? Os temperamentos, as personalidades são diferentes. Muitas vezes a abordagem que funcionou com você não necessariamente vai funcionar com seu filho. Cada ser humano tem uma individualidade, ele tem uma particularidade. O fato de nós sermos únicos nos torna tão especiais. Então muitas vezes eu já vi pais tentando replicar a criação que recebeu para o filho, a mesma forma, aquela mesma frieza, aquela mesma indiferença, e é choque, 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 choque. Não é que o seu filho não vai aprender, mas é necessário uma abordagem diferente. Se eu pegar lá em casa, por exemplo, quando eu era mais jovem, até porque eu estou muito velho, Quantos anos vocês acham que eu tenho? 40, gostei. Vou fazer uns botox da vida, vou fazer como que chama? Harmonização facial, vou ver se dá para descer para os 30. Tá perto, estou perto dos 30. Lá em casa, eu e a minha irmã recebemos a mesma criação, porém com abordagens diferentes. Por quê? Ela tinha uma inclinação a ser mais geniosa. Minha irmã era braba, hein? Me lembro de menininho, eu gostava de ver o circo pegar fogo, né? Provocava mesmo. Assume e te peço perdão, meu Deus. Minha irmã me pegou o controle da televisão,
Quem é do tempo da DirecTV? O controlão parecia um chinelo, né? Eu só vi quando ele bateu na minha cara. Ela tinha uma tendência a ser mais respondona do que eu. Eu, por outro lado, eu ouvia mais. Eu não consigo me lembrar, e o meu pai fala que também não se lembra de um momento que eu tenha questionado ele. Se as crianças são diferentes, não tem como as abordagens serem iguais. Não tem como. Se nem o ensino da escola funciona igual para todo mundo, o que dirá formação do ser humano? E olha que boa parte das coisas que você aprende na escola, você não usa nunca mais na vida, né? Olha, eu entendo, tem que aprender, mas você usou geografia e história para alguma coisa? Muito difícil. Se nem lá tratar todos os alunos por igual vai dar certo, o que dirá na formação de um ser humano maduro, forte, seguro, cheio do Espírito Santo, extremamente desafiador. Quinto, estabeleça limites e consequências claras e sensatas. É falar o porquê, é explicar o porquê não e com muita sensatez. Mesmo os pais colocando limites, muitas vezes filhos podem ultrapassar esses limites, o que dirá um pai que não coloca limite algum? Por isso que nós vemos tanta loucura lá fora, tanta loucura, tanta tragédia. Sexto, não fique apontando o tempo todo aquilo que a criança não é e aquilo que ela não sabe fazer. Tudo que a gente foca expande. Se você foca demais o ponto negativo do teu filho, mas você não é assim, mas você não faz dessa forma. A Bíblia fala que nós temos que trabalhar para tirar a insensatez da criança e não para quebrar o espírito dela. E cada vez que você fica cutucando, aquilo vai se transformando muitas vezes em raiva, emoções negativas começam a crescer dentro da criança, muitos acabam desenvolvendo complexo de inferioridade. É muito simples. Não foi um, não foram dois, não foram poucos os casos que nós pegamos de pessoas que não se sentiam capazes para absolutamente nada. Por quê? Cresceram ouvindo do pai e da mãe: você não sabe fazer, você é ruim, você é burro, você não pensou. Isso não é simplesmente para o relacionamento pai e filho. Se no relacionamento com a tua esposa ou com o teu marido, você só aponta o que é negativo, vai chegar um momento que essa bomba vai explodir. Sétimo, evite a comparação entre as crianças. Essa serve para quem tem mais de um filho. Isso pode desenvolver muitas inseguranças, frustrações, raiva, pode desenvolver um sentimento negativo contra o irmão, e a Bíblia fala, onde existe divisão não existe progresso, não existe crescimento. Então, não faça comparações. Tem coisas que um filho vai ser melhor, tem coisas que outro filho vai ser melhor. Aprenda a tirar o melhor do seu filho, a extrair o ponto forte dele. É muito curioso como essas coisas, elas aparecem naturalmente, mas muitas vezes nós tentamos colocar todo mundo dentro de uma mesma caixa, porque nós queremos aquele padrão, e nem sempre aquele padrão vai sair dos dois, vai ser diferente. Aqui dentro da igreja mesmo, parte da divisão das responsabilidades está ligado a uma certa aptidão, facilidade que cada um tem para aquela área. Isso também é válido para questões profissionais, viu? Se você entender que os teus funcionários, por exemplo, são diferentes, mas ambos têm coisas muito especiais lá dentro, se você começa a extrair disso,
Mesmo que em direção diferentes, eles começam a produzir muita coisa. 8. Não ignore sinais que são dados. Não ignore nenhum sinal que for dado a você. Indícios de falta de caráter, não ignore. Aquelas palavras que foram liberadas naquele momento, não ignore. Algo que aconteceu dentro da escola, não ignore. Um palavrão que saiu sem querer, não ignore. Não jogue para baixo do tapete. Por quê? Na vida, nada se alinha automaticamente. Não existe alinhamento automático. Se está fora do lugar, você tem que ir lá colocar no lugar. Lide com absolutamente tudo. 9. Tenha uma boa comunicação, e é parte do que nós já falamos no início. Comunicação é tudo. Olha, recentemente, eu estive com um casal, e a primeira pergunta que eu fiz para este casal, individualmente, foi: o que você quer? Aí o marido respondeu. Falei: o que você quer? A mulher respondeu: eles queriam a mesma coisa, mas uma comunicação ruim. E quando nós falamos comunicação, não é simplesmente verbal, você comunica o tempo todo alguma coisa, com as suas expressões, com as suas reações. Sabe quando acontece algo e você não leva desaforo para cá, você... Tudo comunica algo. Uma comunicação muito bem ajustada traz como resultado grandes e grandes e grandes conquistas. Não puxe cada um para um lado, lute para que vocês estejam do mesmo lado do cabo de guerra. Não fique cada um de um lado, eu quero dessa forma, eu quero desse jeito, cede um pouquinho, encaixa e vamos embora junto. Lá em casa, deixa eu pensar bem no que eu vou falar. Não é segredo para ninguém, acho que eu já contei para todo mundo. A linguagem do amor da Catarine, levanta a mão, Catarine. Aquela mulher ali, ó, moça linda, morena, cabelo encaracolado, estou maciando. A Catarine, ela é a pessoa que lê o manual. Gente, você acha que eu tenho tempo para ficar lendo manual? Quando eu tenho que fazer algo, eu falo: vamos torar o pau, vamos lá. Não, tem que ler. Então a gente equilibra. Algumas vezes lê o manual, outras vezes vai do meu jeito. Cede um pouquinho, dá certo. Olha, tem um negócio que ainda está um desafio ali para nós, hein? Confesso. Eu sou um avião quando eu acordo. Eu acordo assim voando. Não tem dessa de pegar no tranco, não. É uma partida de V8. Gostou? A Catarine, nossa. Sabe carro a álcool no frio? Né. Só para vocês terem noção, eu estou acordado desde as 4h40 de hoje. Tem 2, 3 dias na semana que eu acordo exatamente nesse horário. Porém, não tem como ser completo nesse sentido, né? Se é muito diurno, vai ser uma negação à noite. Deu 8 horas, um horário como esse aqui, eu estou aqui pela graça. A graça sustenta, acabou o culto, a graça sai. O que eu sinto? E aí o carro a álcool que demorou para pegar está um V8 à noite. Aí é a receita para: amor, fica comigo. Fico. Eu louco para dormir. Tem dias que eu fico. Tem dias que eu dou uma dormida.
Tem dias que eu satisfaço os desejos dela, tem dias que ela entende. Ela cede um pouquinho e me deixa dormir em paz. É extremamente importante acertar, alinhar coisas como essa, porque de uma forma natural, o relacionamento com a família, de uma forma geral, vai crescendo, vai sendo fortalecido. 10º, seja rápido e constante para com seus filhos. Só tem como você ser rápido e constante se você for presente. Não demore para fazer, não demore para falar. Uma vez falado, está sempre falado? Não, você vai ter que falar de novo. Uma vez amado, está sempre amado? Não, você vai ter que amar mais um pouquinho. Seja rápido. Não deixe o tempo se passar. E seja constante. Rápido e constante. Tem pessoas que têm dificuldade de ser rápido porque elas não são presentes. Quando você não é presente, realmente, não dá tempo de chegar. Se torna tardio, é lento. E grande parte dos problemas que nós vivemos na vida são difíceis de resolver, não porque em tese o problema seria difícil, mas porque nós deixamos de estender um tempo longo demais. É que nem a história de infiltração. O que começa como uma marquinha, daqui a pouco está apodrecendo tudo que está lá dentro. O que talvez no início um pequeno serviço resolveria, daqui a pouco você está tendo que fazer um corte, substituir tudo lá dentro, é mais caro, é mais complicado, demora mais tempo. Por isso nós precisamos ser muito rápidos e constantes. Eu posso ter muitas pessoas próximas a mim, porém as mais próximas devem ser a família. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. As pessoas mais próximas precisam ser a família. Essa proximidade traz poder. Essa proximidade te faz lidar melhor com os desafios da vida, com as batalhas da vida. Juízes 2:10 diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Enquanto Josué esteve como líder da nação de Israel, a nação inteira buscou ao Senhor. Porém, você pode ter um líder espiritual. O papel do líder espiritual não cobre o seu papel como pai, como mãe, como líder de família. Mesmo que você diga, nossa, o meu filho ele teme muito o Senhor, o bispo, ele tem muito respeito, a palavra tem peso, sinceramente, ao meu ver, a palavra de um pai precisa ter mais peso do que a palavra de qualquer outro ser humano. Enquanto Josué ocupou aquela posição, tudo fluiu. Josué morreu. E aí toda aquela nação também, aquela geração morreu e se levantou uma terceira geração que não conhecia o Senhor. Para quem já meditou ali no livro de Juízes, é um livro até pequeno, rico em conhecimento e história. Todos aqueles retrocessos que a nação de Israel experimentou foi por conta disso. Os pais não deram uma boa formação para a próxima geração. Isso é tão real, vou compartilhar algo com vocês, que olha, eu não sabia que era possível sentir tristeza e alegria ao mesmo tempo. Eu senti as duas coisas, na mesma proporção. Nossa, senti uma gratidão. Foi semana passada, a Selma está aqui? A Selma saberia falar, eu acho que foi semana passada. Foi semana passada, Selma, que o rapaz apareceu na lanchonete? Sim. A Selma me manda uma mensagem no grupo dos internos, dizendo, o fulano de tal está aqui. E aí eu lembrei do fulano de tal. O fulano de tal cresceu comigo. O fulano de tal era só uns
3, talvez 4 anos mais novo do que eu. Então, parte da nossa infância nós vivemos juntos. Jogamos bola juntos, jogamos videogame juntos, fizemos muita coisa juntos. Porém, o que nós tivemos de diferente? As escolhas dos pais. Lá atrás, os pais desse rapaz fizeram as piores escolhas possíveis. O casamento deles acabou. O pai simplesmente abandonou a família, mudou de estado, foi para outro lugar. A mãe arrumou um namoradinho, depois que arranjou um namoradinho, falou assim para os filhos: bye bye, estou indo embora. O que isso provocou dentro do rapaz? Sinceramente, eu fiz, junto com o Guilherme, um trabalho numa clínica de reabilitação, durante 3 anos e meio, mais ou menos. Poucas vezes eu vi alguém tão sequelado de droga quanto esse rapaz. Ele parecia ter algum tipo de atraso, mas ele nunca teve. Ele sempre foi normal. Ele estava falando, e aí ele nem se dava conta do que ele falava e voltava a repetir as mesmas coisas. A própria forma dele falar, eu vim de lá, aí ele parava, vim de lá, aí daqui a pouco ele, é de lá. Eu tentei estabelecer por Deus 2 minutos de conversa sensata ali com ele, eu não consegui. Não consegui. O menino se perdeu de uma tal forma. Perguntei para ele: onde você está morando? Ele falou: até 60 dias atrás eu estava na rua, fui para a casa de um amigo agora. O que ele veio pedir aqui na igreja? Roupa, e não tinha roupa. Separei várias peças de roupas minhas e dei para ele. Ele falou: está vendo que eu estou no corpo? Do jeito dele? Eu só tenho essa roupa. Escolhas. Vocês têm ouvido nos últimos dias que um pai pode colocar o seu filho muito à frente. Sem dúvida pode. Sem dúvida pode. Eu sei, porque eu vejo isso na minha vida todos os dias. Das pessoas que eu estudei, olha, só se eu não souber. Eu não consigo encontrar uma pessoa que esteja num cenário tão equilibrado e ajustado, tão bom quanto o meu. Por conta das escolhas dos pais. E aí que está, como pai, você não escolhe só quando você tem filho, as suas escolhas já começam agora, mesmo que você não tenha. Parte do ano passado, se não quase que o ano passado inteiro, eu abri pelo menos um jejum por semana, visando os filhos que eu nem tenho, orando por eles, dizendo: Senhor, não sei o que o Senhor vai fazer, mas ele vai vir melhor que meu pai, vai vir melhor do que eu, vai somar nós tudo, não vai dar ele ainda. Um menino consagrado, sábio, cheio de poder. Senhor, vou ter uma descendência poderosa. Escolhas, elas podem se perpetuar. A tua escolha não acaba quando você morre, elas podem se estender. Segunda Reis 20, versículo 1 diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitado e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Esse homem recebeu uma sentença terrível, mas o Senhor deixou um aviso extremamente importante, uma direção extremamente importante: ponha em ordem a sua casa. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Não é tarde demais para colocar em ordem a minha casa. Mas eu já perdi tanto tempo, aí que está, graça e favor.
Restituir-vos-ei os anos que lhes foram consumidos. Não é tarde demais para você se tornar homens, o sacerdote da casa. Mulheres, não é tarde demais para se tornar a mulher sábia. Filhos, diante dos pais, não é tarde demais para você começar a honrar o seu pai e a sua mãe, respeitá-los. Entenda que honrar o pai e a mãe não é simplesmente para você quando você é jovem. Honrar o pai e a mãe é do 0 anos de idade até os 99, 120, honrar o pai e a mãe é o tempo todo. Não é tarde demais para regularizar, reajustar absolutamente tudo. Gente, a história do Ministério Mudança de Vida, em parte, o testemunho da minha avó foi construído em cima disso. A véia foi danada. Nossa, se ela ouviu eu falando isso aí, toda vaidosa, cuida de tudo, chamava ela de velha. A minha avó, ela pôs em ordem a casa dela. Em tese, grande parte da responsabilidade teria que ser dividida com o meu avô, mas meu avô não estava lá. Sozinha ela conseguiu. O Senhor foi estabelecendo, foi fortalecendo, foi estabelecendo, foi fortalecendo. Aí que está, o ponto de partida para você agir é acreditar. Então o primeiro passo é você acreditar que dá para fazer tudo diferente. O primeiro passo é acreditar que dá para você elevar o nível de toda a sua família. Principalmente os homens, nós temos uma responsabilidade muito, muito grande. A nossa função de sacerdote é crucial e importantíssima. Muitas vezes nós nos preocupamos demais em transferir muitos bens, quando na verdade mais importante do que transferir bens é transferir valores e princípios. Mais importante do que deixar uma grande casa linda, maravilhosa para o seu filho, é deixar uma casa firme, um coração firme, uma fé firme, um espírito firme. Mais importante do que muitas vezes eu trabalho para colocar nos melhores lugares para estudar, nos melhores cursos e treinamentos, é gastar tempo ensinando o que está escrito aqui, porque uma vez que ele pegou o fio da meada, vai ter uma hora que você não vai precisar falar mais. Foi o que aconteceu comigo, meu pai falou até um ponto, depois de um ponto acabou, aprendi o caminho. Por exemplo, o culto doméstico ainda é um desafio para todo mundo. Muitos homens não sabem o que é sentar à mesa e fazer um culto doméstico. E entenda que um culto doméstico, o culto torna muito assustador, a palavra culto. Mas é muito mais simples do que aparenta. Reúne a tua família. Já reúne com um propósito, prepara um belo de um jantar. Antes de vocês jantarem, antes de vocês comerem, diante dos filhos, abra um capítulo da Bíblia. Um exemplo, um salmo que eu tanto gosto, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha água, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. E assim por diante. Depois que você terminou de ler, filhos, o Senhor é o nosso pastor, não vai faltar absolutamente nada, não vai faltar alegria, nós vamos viver coisas incríveis. Depois desses incríveis 4 minutos que você vai discorrer a Bíblia, porque todo o início é muito rápido, vamos orar? Vamos. Senhor, eu abençoo a minha casa, que o teu favor nos cubra, que nós sejamos cheios da tua presença, conduza o nosso futuro, nos ajude a prosperar, a crescer, a avançar, e eu te agradeço. Como que termina a oração? Amém. Acabou. Vamos comer. Agora dá para comer. O problema é que quando nós falamos sobre ser sacerdote, às vezes as pessoas, os homens entendem como se
nós tivéssemos que ser o 13º discípulo de Jesus. Como se nós tivéssemos que incorporar Paulo. Não, vai do teu jeito. Vai da tua maneira. O importante é incutir as coisas certas. Sinceramente, você pode tirar tudo de mim, mas você nunca terá o poder para tirar o que foi colocado dentro de mim. Pare de querer mudar pessoas. Eu vou te contar um segredo. Pessoas não mudam pessoas, pessoas mudam por pessoas. Muitas vezes é aquele choque, você tem que mudar, você tem que mudar. Não, vai pelo caminho que você sabe que em algum momento você vai alcançar a mudança. Sabedoria, jeito, saber entender a oportunidade certa. Gente, eu cresci vendo isso, e eu vivo isso. O meu pai, ele é muito seguro, muito firme. Mas se minha mãe vier com jeitinho, Bispo Maurício não aguenta, viu, gente? Na hora certa, no momento certo, tudo dá certo. Menos imposição. Trabalhe um constrangimento. Constranja com a sua forma de ser, de falar, de agir. Puxe pelo exemplo. No trabalho dos 300, há uns 2 ou 3 trabalhos atrás, um rapaz compartilhou algo muito interessante. O bispo compartilhou aqui com vocês também. Ele cresceu num lar onde ele viu o pai dele metendo o pau na mãe, rebentando com tudo, nóia de droga, assim, ser humano de péssima qualidade, ruim para a família. Na hora que ele viu, ele estava fazendo a mesma coisa com a esposa. E aí, daqui a pouco, ele viu o filho dele desenvolvendo características que ele tinha, as negativas. E aí ele começou a confrontar com o menino. Não, você tem que mudar, você tem que mudar. Não estava mudando, é óbvio que não vai mudar. Você faz uma vida toda e você vira e fala, tem que fazer diferente? Não. Mas se você for diferente, a história é diferente. Aí tudo muda, a conversa muda. E aí ele fez aquela pergunta para o bispo, como que eu faço? E aí o bispo na reunião falou assim, vou deixar meu filho responder essa para você. Eu falei, o grande erro da grande maioria dos pais é que muitos falam, vai orar, vai se exercitar, vai fazer. Qual é a palavra certa que nós temos que usar? Vamos orar, vamos nos exercitar, vamos para a igreja, vamos procurar um curso aí para gerar um desenvolvimento maior em nós. Por exemplo, já tem alguns meses que nós começamos a fazer curso de inglês. Gente, com muita sinceridade, eu não gosto daquilo. É importante, é 100% na força da disciplina, 100%. Mas se no português às vezes a gente deixa a desejar, mas para incentivar toda a família, meu pai falou, vamos fazer todos juntos? Quando você para de empurrar os seus filhos para dentro do barco e começa a entrar primeiro, ele vai entrar depois em algum momento. É mais fácil ele entrar por companhia do que começar a fazer por iniciativa ou imposição. Eu creio que o Senhor está nos puxando para um nível muito mais alto. Eu creio que o Senhor está afunilando, trabalhando algumas coisas, porque Ele quer derramar de medidas muito maiores sobre nós. E não tem como o Senhor fazer coisas especiais se a casa não estiver em ordem, porque a tua própria casa vai te derrubar, a tua própria casa vai te desestabilizar, a tua própria casa vai roubar a credibilidade de você. Você quer ver o tanto que isso é real?
Olha, eu ouvi isso quando eu tinha acho que 18, 19 anos e eu nunca me esqueci, porque ali eu entendi o quanto nós temos uma responsabilidade grande com a família. Eu conheci um rapaz, um homem, que na época ele já deveria ter os seus 30 e tanto, 40. E ele, por um determinado tempo, ele fez parte ali do meu círculo de convivência. Mas ele não conhecia o meu pai. Mas ele me conhecia. Ele nunca tinha tido contato com meu pai. Até o dia que em um determinado lugar, numa oficina, para ser mais específico, nós nos encontramos. Eu e meu pai e ele. O meu pai que veio me falar, ele nunca me falou isso. Meu pai vira e fala assim, sabe o que o fulano de tal falou para mim agora? Ele chegou em mim e disse assim, cara, eu não te conhecia, mas eu já sabia quem você era pelo filho que você tem. O tempo todo nós estamos formando, mandando mensagens. O tempo todo nós precisamos trabalhar para subir para este nível mais alto. E eu creio que existem grandes pais, grandes filhos, grandes mães dentro de todos nós. Nós podemos nos transformar naquilo que nós desejarmos, porque nós temos o poder de escolha. Eu quero ser carinhoso, eu vou me tornar uma pessoa carinhosa. Eu quero ser paciente, eu vou ser paciente. Isso é tão real também. Vou te contar outro segredo. Mas esse é meu. Sabe, a gente já pregou muito sobre inclinação, né? Sabe qual que é a minha inclinação? Intolerância. A minha natureza é intolerante. Quando eu falo isso para muitas pessoas não acreditam. Mas por quê? Eu não quero ser o intolerante da turma. Eu não quero ser o chato pesado da turma. Nós recebemos algo tão precioso que é o Espírito Santo, que nos permite alcançar qualquer nível. Bata no teu peito e diga isso, eu posso. De novo, diga isso, eu posso. A minha família será poderosa. Eu serei um grande pai ou uma grande mãe. Você pode. Se coloquem de pé todos, por favor. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, em seu reino, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Aqui está um erro muito comum na vida de muitas pessoas. Você não mostra tudo que você tem. Tua particularidade é tua particularidade. Teus sonhos são os teus sonhos. Gente, ninguém tira da minha cabeça que o negócio quase zangou para José, porque ele foi abrir para quem não deveria abrir quais eram os sonhos que estavam dentro dele. Foi inventar de falar para os irmãos. Está vendo você estuda aí? Você estuda, vai se curvar diante de mim. Para quê? Às vezes nós achamos que nós vamos compartilhar algo e a pessoa vai viver aquela alegria com você. Não são todos. Tem pessoas que na hora que você menos espera, ela vai preparar aquele trabalhinho assim, amado. Ele não pode ter, eu não tenho. Não. Esse homem cometeu um grande erro. Mas essa não é nem a parte principal. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Preste muita atenção. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Não restará nada.
diz o Senhor. Eu vou resumir com as minhas palavras. Vai chegar um momento que vocês vão perder tudo. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Aqui nós estamos falando de um período que 100 anos depois iria acontecer, que é o período do exílio. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Boa. É boa essa palavra aqui? Alguém anunciar que você vai perder tudo, que os seus descendentes vão pagar o pato, que as coisas vão começar a dar errado e daqui a um determinado tempo? Onde que é boa? Pois ele entendeu, olha quanto egoísmo, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Ou seja, se não me afeta, está tudo certo. O que vai acontecer com os outros? Boa essa palavra. O posicionamento dele teria sido outro, completamente diferente, se o Senhor tivesse dito a ele: você vai começar a perder, as coisas vão dar errado para você, você vai chorar, você vai sofrer, você vai ser levado para o exílio na Babilônia, vai dar ruim para você. Mas como ele entendeu que não aconteceria com ele, pegaria a descendência, na prática, eu posso não falar com palavras, mas as minhas ações podem comunicar esse mesmo pensamento. Sinceramente, eu não posso fazer qualquer coisa, principalmente perto de quem está ao meu redor. Eu não posso ter qualquer tipo de reação perto da Catarine, perto do Guilherme, perto da Bruna, perto dos meus pais, perto de quem divide o chamado aqui comigo. Eu não posso. Tem horas que eu estou de jejum, não posso falar. Na verdade, nem sem jejum você pode falar uma coisa dessa. Sabe aquele botãozinho? Vocês conhecem o botãozinho? Vocês falar que conhecem, eu não vou falar, me poupa dessa. Conhece? Tem hora que dá vontade, mas não pode. Não pode. Porque talvez o prejuízo não vai chegar em você. Talvez Deus vai ter uma misericórdia incrível de você, mas tudo que o homem planta, ele colhe. Pode ser que essa colheita chegue depois. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Eu não me importo simplesmente comigo mesmo. Eu não vou ler, teria muita coisa para ler. Sabe quem foi o filho de Ezequias? Vocês lembram? Quem nós consideramos por comportamento o pior rei que Israel já teve? Manassés. Só para vocês terem noção o tipo de homem que Manassés foi. Ele queimou os próprios filhos em sacrifício. Matou os próprios filhos. Ele foi desconstruindo tudo que o pai havia construído, porque Ezequias, ele pisou na bola com a família. Mas espiritualmente falando, gente, ele fez um limpa. Ele tirou toda a idolatria, eliminou postes, eliminou os deuses que muitos adoravam, acabou com tudo. Nós temos o entendimento de que de alguma forma Manassés carregava alguma forma de mágoa, de rancor, e ele começou a desconstruir tudo que o pai havia construído, e foi fazendo tudo o inverso. Arrebentou com a nação de Israel. Arrebentou com aquele povo. O filho de Manassés foi um homem chamado Amon. Foi tão ruim quanto Manassés. Existe um papel, um lugar que nós precisamos ocupar. Ocupando este lugar, você vai ter o poder necessário para alcançar grandes resultados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha a parte-chave, versículo 7. Ensine-as
com persistência seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Não é eu já falei, o segredo é continuar falando. Eu sei quantas vezes eu tive que ouvir para algumas coisas entrarem. E olha, eu confesso, eu já senti raiva do meu pai. Como assim? Queria bater nele? Não. Mas eu acho que ele levou isso aqui a sério. Porque ele falava na mesa, ele falava no carro, ele falava na academia, ele falava na igreja, ele falava em todos os lugares. Mas hoje, vocês já ouviram ele falando isso? Eu não sei quantas vezes eu já agradeci a Ele pela criação que Ele me deu. A criação está no meu top 1, top 2 ali presentes que o Senhor me deu. E esse é um presente que o Senhor pode te dar. Sucesso é sucessão, desde que a sucessão seja bem sucedida. Sucessão bem sucedida é quando você deixa alguém melhor do que você. O Natan vai ser muito melhor do que vocês. O Vitor vai ser muito melhor do que vocês. Marcelinho vai te deixar no chinelo, Marcelo. Vai te deixar no chinelo. A Sara vai ser maior do que o senhor. Eu vou ser maior do que o meu pai. É dessa forma que nós precisamos trabalhar todos os dias. É nisso que nós precisamos acreditar. Feche os seus olhos, por favor. Eu creio que hoje é um portal de recomeços. Mais uma porta está sendo aberta que te permitirá viver momentos espetaculares. Você tem que se aproximar do Senhor, mas a tua família precisa estar perto de você. Se a tua família estiver perto de você, ela vai se aproximar do Senhor também. A sua família é o seu bem mais precioso aqui nessa terra. Nós lutamos todos os dias pela nossa salvação, mas essa é a nossa recompensa posterior. A recompensa maior é a nossa família aqui presente. O seu lar deve ser um verdadeiro pedacinho do céu, um lugar onde você vai construir memórias, um lugar onde você viverá grandes alegrias. Eu acho que todo mundo já sonhou em algum momento em ter um filho que vai te dar muito orgulho, mas parte deste orgulho que o filho vai te dar depende do que você vai colocar dentro dele, depende do que você vai investir nele, depende do tempo que você vai gastar com ele. Um tempo mal investido agora é dor de cabeça, inclusive para você no futuro. Não, mas aqui dentro não existe pessoas assim. Eu creio de todo o meu coração que existem grandes pais, grandes mães, famílias poderosíssimas. As nossas famílias foram destinadas à grandeza. A tua família foi destinada à grandeza. Vocês foram chamados para ocupar um lugar de honra. E não importa quanto tempo tenha se passado, não importa quantas vezes você chorou, não importa quantas vezes você se preocupou, hoje você tem a unção que você precisa para viver essa grande restauração. Você tem o que é necessário para ocupar o teu lugar com muita força. Deus, Ele quer te levantar, Ele quer levantar a tua casa, Ele quer levantar a tua família. Não, tudo estava caminhando para terminar de uma determinada forma. Hoje você está tendo a oportunidade de mudar o rumo. Hoje você está tendo a oportunidade de construir a vida que você deveria ter construído há muitos anos atrás. Não aconteceu. Não chore pelo leite derramado. Aproveite essa chance de agora e Deus vai te favorecer, Ele vai te levantar. Ele tem poder para você, Ele tem a unção do Espírito para você, Ele tem a graça que compensa todas as coisas que nos faltam. Você pode não ter recebido, mas decida entregar. Pode ter te faltado, mas decida entregar em abundância. Você pode ter tido a ausência de muitas coisas, mas não permita que o mesmo aconteça com a sua descendência. Muito pelo contrário, eu gostaria que neste momento você começasse a liberar palavras
palavras de poder para a tua descendência. Começa a dizer: o meu filho, diga o nome dele, diga isso, ele vai ser mais sábio, ele vai ser mais corajoso, ele vai ser mais bem sucedido, ele vai ser mais realizado do que eu. A minha família, a minha descendência, ela será infinitamente superior à minha geração de agora. A minha descendência será maior em glória, a minha descendência vai chegar nos lugares aonde eu não cheguei, os meus filhos vão chegar aonde eu não cheguei, o que eu não pude desfrutar, os meus filhos vão desfrutar em abundância. Ah, Deus tem um futuro poderoso para você. Deus tem um futuro de bênçãos. Ele quer te levantar, Ele quer levantar grandes campeões, Ele quer levantar um povo vencedor. Diga isso: meu Deus, eu quero graça, eu preciso do teu favor. Me dê sabedoria, meu Pai. Se você se sente impotente diante desse posicionamento, seja sincero com Ele. Fale: meu Deus, eu quero, mas eu não sei por onde começar. Eu falhei por tanto tempo, eu perdi tanta credibilidade com a minha família, mas eu peço a tua misericórdia, eu peço a tua misericórdia, eu peço a tua misericórdia, porque eu quero uma restituição, Senhor. Eu quero uma restituição de momentos, eu quero uma restituição de alegrias, eu quero uma restituição nessa união. Eu quero, meu Pai, eu quero, eu vou viver. Eu creio no teu agir, eu creio no teu poder, eu creio na tua autoridade, eu creio que o Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O Senhor nunca perdeu uma guerra, e a partir do momento que o Senhor luta comigo, eu não vou perder as minhas guerras, eu não vou perder, eu vou deixar o caminho limpo para a minha descendência. Diga isso: todas as batalhas, elas vão morrer aqui nas minhas costas, daqui pra frente não vai passar, não vai continuar, muito pelo contrário, eu estou limpando esse terreno para que o melhor saia da minha descendência. Não pense em você, pense em todos, pense na tua casa, pense na tua família. Deus vai te levantar, Ele vai te honrar, Ele vai te justificar, Ele vai te capacitar. Ele tem uma casa firme para você, Ele tem uma casa firme para você, Ele tem uma casa de alegrias, Ele tem um tempo extraordinário, Ele tem grande poder para você e todo o seu lar. Eu oro, meu Pai, por eles, eu oro com cada um deles, e eu declaro, meu Deus, o ponto forte da vida de cada uma das pessoas que aqui estão será a família. Meu Deus, eu peço, derrame desse poder, que eles desenvolvam o dom de ser pai, o dom de ser mãe, porque eu acredito que sozinhos não dá, mas aquilo que nós recebemos do alto nos permite mudar de fase, nos permite mudar de patamar. Eu vou dar a oportunidade para você. Se você sabe que em algum momento você abriu algum tipo de porta, se em algum momento, seja com uma prática, seja com uma atitude, seja com palavras liberadas, você vai começar a cancelar. Diga isso: meu Deus, lá atrás eu agi dessa forma, mas eu estou fechando essa porta agora, eu estou fechando essa porta agora. Essas portas não vão atingir os meus filhos, não vão impactar os meus filhos, não vão afetar os meus filhos. Essas portas não vão afetar. Se em algum momento, no momento de precipitação, você liberou palavras negativas, ali naquele momento de raiva, naquele momento de estresse, talvez o teu problema não era nem a tua família, mas um problema profissional. Ele chegou e você não soube separar as coisas, e você plantou algo de negativo. Começa a dizer: meu Deus, eu quebro, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço tudo que eu liberei contra a minha descendência, eu desfaço agora. O que eu liberei não tem poder sobre a vida deles, não tem poder sobre a vida deles. O que eu fiz de errado não tem poder sobre a vida deles, muito pelo contrário. Senhor, aquilo que por muito tempo foi um gigante para mim, vai se transformar numa grande recompensa para os meus filhos. Aquilo que por muito tempo foi motivo de luta, de choro, de aflição na minha vida, vai ser, meu Deus, o lugar onde o Senhor vai mais honrar a minha família. Eu creio, Ele vai derramar, Ele está derramando, Ele tem mais, Ele tem poder, Ele tem favor. A tua família, o que você viveu, não se resume a tudo aquilo que está acontecendo agora. Não, o Senhor tem algo novo, Ele tem algo diferente, Ele tem algo maior e melhor.
Ele tem um tempo superior. Se você não conversa com o seu pai, se você não conversa com o filho, tome a decisão e rompa com essa barreira. E mesmo que talvez do lado de lá eles estejam fechados para você, insista, seja paciente, apresente ao Senhor, mas não aceite morrer, terminar os seus dias sem se falar. Não aceite, muito pelo contrário. Tem muitas coisas que você não pôde viver, mas você junto com a sua família, vocês vão viver. Existem muitas experiências que vocês não experimentaram, mas juntos, você e a sua família vão subir para um lugar mais alto. Vocês subirão para um lugar de alegria. Vocês vão subir, vocês vão avançar, vocês vão mudar de patamar. Eu creio, o Senhor não tem simplesmente uma vida poderosa para você, mas sim uma vida poderosa para a sua família. Se nós pegarmos história como a de Abraão, o chamado dele foi para ser pai. Antes de qualquer coisa, você tem essa responsabilidade, essa obrigação. Aproveite o tempo que o Senhor tem te dado e vai e cumpra com o teu papel, e Deus vai te favorecer. Ele vai te dar graça em cada instante, em cada momento. Ele quer te levantar. Ele quer levantar a tua casa. As guerras vão acabar, as divisões vão acabar. Diga isso. Não vai mais existir o caos dentro de casa. A minha casa não vai ser mais um inferno, mas um verdadeiro pedacinho do céu. Ah, meu Pai, lá nós vamos construir grandes e grandes memórias. Neste lugar, na nossa casa, a glória do Senhor vai resplandecer. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois Deuteronômio 28:4 diz assim: seus filhos e suas colheitas serão abençoados. Nada na Bíblia é colocado por acaso. Quando aqui fala de colheitas, está falando de resultados de uma forma geral. Mas quem que esse texto menciona primeiro? Filhos. Seus filhos serão abençoados, depois suas colheitas serão abençoadas. Diga isso pela fé, levante a sua voz. Os meus filhos serão abençoados. Diga isso, os meus filhos serão poderosos nessa terra. Os meus filhos serão muito grandes. Isaías 54 diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Na NVT diz assim: seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Os seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Eu declaro e libero sobre você e sobre a tua casa. Eu declaro, os seus filhos, a sua descendência, ela será poderosa nessa terra. Eles serão bem-sucedidos em todas as coisas. Eles vão construir uma família abençoada. O casamento dos seus filhos será poderoso e especial. A saúde vai acompanhá-los em todos os lugares. Os teus filhos vão prosperar, os teus filhos vão crescer, os teus filhos vão avançar, os teus filhos vão construir uma vida poderosíssima. Ah, Ele vai. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas incríveis. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas incríveis. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas incríveis. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu sei que Ele vai fazer. Eis-me aqui, rendido estou, eu rendido estou. Diga isso pela fé, louve ao Senhor. Eu sou teu e tu és meu.
Diga isso: rendido estou. Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Feche os seus olhos, estenda as mãos para cá. Senhor, eu oro juntamente com cada uma dessas pessoas. Nós somos a família Mudança de Vida. Eu peço que o Senhor levante, meu Deus, esses homens, essas mulheres, levante esses pais, meu Deus, e eu creio que grandes alegrias vão chegar. Eu declaro pela fé, meu Pai, que o melhor vinho será servido agora, as maiores alegrias, as maiores experiências, que eles vivam uma grande restituição de momentos, uma grande restauração, que uma reviravolta sobrenatural aconteça. E eu declaro de hoje em diante, meu Deus, a começar por eles que aqui estão, eles serão poderosíssimos, mas a descendência será ainda maior, eles serão superiores em glória, meu Deus, e eles vão construir uma vida que vai glorificar o teu nome. Eu os abençoo, eu declaro: assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas, e louve ao Senhor de todo o coração.